Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Acharam, pessoal? Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda ou outro lado. Enquanto despedia quem, pessoal? A multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali o que, gente? Só dá uma paradinha aqui, pessoal. Aqui já tem para nós aqui uma lição. Qual, pastor? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vinha dando ensinamento e passando por vários lugares para poder mostrar o reino de Deus e o que Deus realmente queria e quer para cada um de nós, pessoal. Amém? Nós precisamos buscar entender o que Deus quer para a gente, pedir a Ele a direção, o entendimento. E quando Jesus chegava em alguns locais, irmãos, uma multidão cercava Jesus. Todo local que Jesus ia, uma multidão cercava o Senhor. E aqui agora, Jesus está lá cercado de uma multidão junto com os discípulos. E ele chega para os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus, irmãos? Pessoal? Então, a palavra discípulo significa alunos, né? Ou seja, alguém que foi designado para aprender determinada função ou tarefa. Aluno é isso, é aquela pessoa que está lá para aprender. Amém, pessoal? Tem aluno aqui ainda? Alguns são alunos porque estão estudando aí o colegial, outros são alunos porque estão estudando a faculdade. Muitos de nós somos alunos porque estamos aprendendo no dia a dia, na vida aí com alguém. É assim ou não é? Sim ou não? Cada dia que passa você aprende alguma coisa, né? Então, quer dizer, eles eram alunos. Jesus escolheu ali aquela equipe de 12 homens ali para aprender com ele o ofício do reino de Deus, para que dali por diante eles pudessem também passar para outras pessoas e, graças a Deus, chegou até nós. Depois, esses discípulos se tornaram os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então, eram homens que andavam com quem, pessoal? Com Jesus. Eram homens que andavam com Jesus. Aqui hoje pela manhã, tem alguém que anda com Jesus aqui? Quem anda com Jesus aqui, levanta a mão. Então, presta atenção. Então, Jesus chegou para essas pessoas que andavam com ele, que esses homens aqui, entrem no barco, vocês entrem no barco e segue adiante. Vão lá para o outro lado. Aí os discípulos falaram, né? Não, Senhor, a gente só sai daqui com... Foi assim? Não. A Bíblia nos mostra que eles entraram no barco ali e seguiram, obedecer a voz de quem? De Jesus. Obedecer a voz de Deus. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele ficou ali para despedir de quem, pessoal? A multidão. Então tinha uma multidão ali que cercava Jesus. Tinha uma multidão que cercava o Senhor. Eram pessoas que estavam ali, pessoas que eram curiosas, pessoas que estavam ali para querer ver o que Jesus fazia, outros com o intuito de ter um motivo para querer condenar o Senhor, para colocar na prisão, outros porque queriam uma bênção somente material. Eu até preguei aqui semana passada dizer que tem gente na igreja que ela só vem à igreja porque ela só quer o quê? Alguma coisa, né? O interesse dela não é Deus, é alguma coisa. E muitos, quando conquistam aquela coisa, assim ou não é? Sai fora. O pastor quer ser. Então, quer dizer, pessoal, então tinha multidão de tudo ali, mas também tinha aquelas pessoas que realmente aprenderam a amar Jesus e estavam andando com ele por amor a quem? A ele. Porque entenderam que ele realmente era o Filho de Deus e queriam estar junto com ele. Aí Jesus aqui despediu a multidão, pessoal. Qual é a lição que nós já temos aqui, pessoal? Ele despede a multidão e sobe ao monte para o quê? Para orar o quê, gente? Só a parte.
Esse orar paz significa orar o quê? Só. A palavra de Deus diz para a gente, no Evangelho de Lucas, o dever de orar sempre e nunca o quê? Desfalecer. Pastor, eu tenho 1 ano de evangelho. Eu já não sei mais nem o que orar. Continue orando. Não para, não. E todos os dias você ora. A Bíblia diz que Daniel orava pelo menos quantas vezes, irmãos? Ah, pastor, mas aí já é fanatismo. Não, aí é amor a Deus. O que as pessoas muitas vezes veem como fanatismo, para nós tem que ser amor a quem? A Deus. Então Jesus ali se separou para poder orar só, pessoal. E ele subiu para orar só. Mas antes de subir para orar só, ele despediu quem, pessoal? Pessoal? Traz para nós aqui, pessoal. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele fala assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Paulo estava ensinando para a igreja de Coríntios. Talvez tinha alguma coisa lá que ele não contentou, alguma forma que as pessoas, né, alguma maneira que os irmãos estavam se comportando, e aí ele simplesmente, sede meus o quê? Imitadores. Ou seja, vocês têm que fazer igual eu faço. E por que vocês têm que fazer igual eu faço? Porque eu sou de quem? Eu imito quem? Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que começassem a imitar a Paulo, iam passar a imitar quem? Gente? Somos nós também hoje, irmãos. Não é por isso que nós somos chamados cristãos. Não é à toa que nós somos chamados cristãos. Por quê? Cristão significa igual a Cristo. O seguidor de Cristo igual a Cristo. E nós precisamos manter essa característica. O Senhor Jesus fala para a gente em Atos, né? Sede minhas o quê? Pessoal? Testemunha. Nós precisamos, aqui nessa terra, dar testemunho de Jesus, irmãos. Amém, pessoal? Então, o que é que acontece aqui? Às vezes, nós queremos entrar diante de Deus em oração, mas tem uma multidão que está nos cercando. E quando a multidão, muitas vezes, está nos cercando, nós não conseguimos sair do campo material para o campo espiritual. Pode observar quando você, muitas vezes, num dia a dia, na correria ali, você se sente cansado e você quer orar. Às vezes, você não consegue o quê? Por que não consegue? É assim ou não é? Só que, quando é o cansaço, por desgaste de você andar para lá e para cá, você tenta lutar contra ele. Mas tem outras multidões aqui que cercam a pessoa, que são as preocupações. É ou não é verdade, irmãos? É aquele negócio chamado boleto, que querendo ou não, todo mundo passa a ter companhia dele na vida. É assim ou não é? Pastor, eu não tenho boleto. Como é que você não tem boleto para pagar? Que conversa é essa? Tem um negócio errado aí, tem ou não tem? Porque geralmente todo mundo tem um boletozinho para pagar. Tem uma conta de energia, tem uma conta de internet, de água. É assim ou não é? Alguém comprou alguma coisa aí naquelas plataformas aí, naqueles aplicativos de vendas aí. Sempre tem alguma coisinha para a pessoa pagar. É assim ou não é? Como diz o outro, dá até motivação para o cara trabalhar. Até motiva o cara. Eu tenho que trabalhar para pagar os meus? Né? Né, pessoal? Então, quer dizer, irmãos, então tem a preocupação com essa multidão, que os pagamentos, muitas vezes, multidão que vem na área da saúde, preocupação com problemas de saúde, ou da própria pessoa, ou de alguém da família. É assim ou não é? Porque às vezes a pessoa está bem de saúde, mas aí o inimigo toca em quem? Você já percebeu isso? Que às vezes você está bem, mas não é por você que está te desestabilizando, é por causa de alguém.
Hã? Às vezes é a rebeldia do filho, né? O menino agora deu para ser rebelde, a menina deu para ser rebelde, desobediente. Pai fala, mãe fala e a pessoa não está dando crédito. É assim ou não é? Às vezes a multidão aqui é a preocupação. A multidão muitas vezes é um sentimento de tristeza. A pessoa se entristeceu com algo. É a decepção causada por alguém. Então são várias formas que essa multidão aqui chega, meu irmão, para nós. Agora, eu venho na igreja e temos que vir para a igreja, irmãos. Até porque quando eu venho para a igreja, eu cumpro o mandamento do Senhor Jesus Cristo. É o mandamento de Deus. Que mandamento é esse? Hã? Congregai-vos. É? E eu congrego quando eu estou junto a quem? Aos irmãos, pessoal. Eu congrego quando eu estou junto aos irmãos. Quando eu me reúno com os meus irmãos, para ali a gente louvar ao mesmo Deus, adorar ao mesmo Deus. Amém? Hoje está surgindo aí a moda dos desigrejados. Pastor, o que é isso, os desigrejados? É aquela pessoa que ela acha que ela não precisa mais de quê? Então, aonde agora? Aí eu pergunto para vocês aqui, me responda aqui agora. Eu resolvo agora ficar só na internet. E eu estou só na internet lá. Eu sou ovelha de quem? De quem? Quem é o meu pastor? E quando eu precisar de um atendimento pessoalmente, quem é que vai me atender? Vocês entendem o perigo disso, irmãos? As pessoas não param para observar isso, irmãos. E tem pessoas que na internet ela fica só, ela acompanha um só. Ela é assim ou não é? E aí de cada lugar um, ou seja, ela acaba fazendo na cabeça dela o quê? Um maramanhado. Só que a Bíblia diz pra gente, ó, e congregar é o que nós estamos fazendo aqui agora. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora é congregar. Então nós precisamos disso, irmãos, cumprir o mandamento do Senhor. Ah, mas hoje eu não preciso. A Bíblia não fala isso. Nós precisamos congregar, até porque no meio da igreja tem uma unção diferente e todo mundo começa a se envolver dali. É assim ou não é? Hã? E todo mundo se envolve, todo mundo participa e todo mundo sai fortalecido. Agora, quando a pessoa está sozinha, como é que ela fica? É assim ou não é, pessoal? Só que chegamos na igreja. A igreja tem um momento de oração, tem ou não tem? Sim ou não? Dado o momento, o pastor ou quem está responsável pelo culto põe todo mundo para orar. Todo mundo ora, todo mundo busca, todo mundo se enche. Mas quando voltamos para casa, o que é que fazemos? Ah, eu já orei lá na igreja, eu não preciso mais o quê? Hã? Aqui, ó. Olha o exemplo de Jesus. Ele estava com o povo reunido, orava ou não orava ali? Orava, até porque muitos milagres Jesus fazia acontecer ali. Ele orava com o povo ali. Ele até ensinou o povo a orar, né? Pai nosso que estás onde? Santificado seja o quê? Né? Ele ensinou o povo como orar. Aí agora, ele congregando ali com o povo, reunido com o povo, ensinando, Jesus sempre ia nas sinagogas. Sempre ele ia lá na sinagoga. Mas a Bíblia diz aqui, ó, que tinha momento que ele se afastava da multidão para fazer o quê? Ó, aqui agora é eu e quem?
e Deus. E tem que ter esse momento entre nós, irmãos. Todos nós precisamos ter esse momento. Pastor, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Tem, se esforça. Porque se for preciso você sair de casa de madrugada para fazer alguma coisa na rua, de necessidade, você sai. Sai ou não sai? Filho espirrou lá no quarto do fundo. Eu não vou falar exagerado não, porque eu não gosto de exagero, né? O quarto da criança é 1 quilômetro do quarto do pai e da mãe. Aí o menino lá no quarto dele espirra. A mãe mais o pai ouve cá 1 quilômetro. Sai ou não sai correndo para lá? E se brincar ali já não volta mais para dormir. Fica lá a noite toda. Velando o sono de quem? Velando o sono do filho. Então quer dizer, irmãos, muitas vezes, por algo no sentido material, natural, físico, nós nos sacrificamos. Nos sacrificamos. Mas quando é no tocante à parte espiritual, muitas vezes nós o quê? Não nos importamos, não damos importância. Então nós precisamos ter esse momento. Pastor, mas é obrigado eu orar somente na madrugada? Não, você tem que ver um horário que você possa falar com Deus. Você não pode ficar o dia todo sem falar com quem? Com Deus. Palavra do Senhor diz para a gente, nos ensina, que o Senhor está à busca daqueles que o adorem em espírito e o quê, pessoal? Eu preciso adorar Deus em espírito e eu preciso adorar Deus em verdade. Mas muitas vezes a pessoa ela entra diante de Deus somente para pedir. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, me abençoe nisso, naquilo. E ela acha que ali ela está adorando a Deus. Não, pessoal. Tem a diferença. A oração de adoração é diferente da oração de petição. Eu tenho que aprender isso para que em determinado momento, hoje eu vou agora somente adorar. E ali eu só adoro. Eu agora vou pedir a Deus. E aí agora eu vou o quê? Pedir a Deus. Eu agora vou interceder por alguém. Aí eu vou interceder por alguém. Amém, pessoal? Ó, tudo cadenciado dentro de um contexto certinho para que a gente possa colocar diante de Deus aquilo que a gente quer. Agora, eu não posso viver a vida toda só pedindo sem adorar. Não, eu tenho que adorar. Se eu receber alguma bênção, amém. Se eu não receber, eu vou continuar adorando. Então, precisamos aprender com Jesus Cristo aqui, ó. Em determinado momento da nossa vida, no nosso dia, nos colocar sozinho, ó, eu vou me desligar agora aqui de boleto, eu vou me desligar aqui agora de problema com o filho, eu vou me desligar de problema com o marido, quem é casado, mulher que é casada aí, né? No caso do homem, a esposa, eu vou me desligar dela aqui agora, eu vou agora me isolar. E agora só eu e quem? E Deus. Jesus, agora é só nós dois daqui. Agora é só nós 4. Aí alguém vai falar assim, eu pastor 4? É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E quem? É a pessoa. E aí você começa a falar com ele. Falando com ele aqui, irmãos, olha o que aconteceu aqui. Jesus falou com Deus. Aí no final da tarde ele observou que ele estava o quê? Só. Ó. E quando você está só,
espiritualmente falando. Quem já passou aqui por aquela situação de, às vezes, você está preocupado, está angustiado, está desesperado, aí você ora, busca, ora, aí quando você termina de orar, você sente aquele alívio, aquele refrigério. Quem já sentiu isso aqui? É assim ou não é, pessoal? A pessoa fica leve, fica tranquilo, sim ou não? Às vezes a cabeça está doendo, você toma dipirona, toma Dorflex, toma isso, toma um bocado de medicamento para a cabeça parar de doer. E ela não? Aí você ora e a cabeça o quê? Era porque aquela dor de cabeça era de cunho espiritual. Era algo que lá na sua alma estava causando a dor. E quando você se desligou de tudo e ó, aí, meu amigo, o problema cessou. Aprender com Deus, irmãos. É? Se alguém está triste, faz o quê? É coração, que a tristeza vai o quê? A gente tem que orar, pessoal. Aí Jesus viu que os discípulos, ó, obedeceram o que ele mandou. Jesus falou, entra no barco e vão adiante, segue para lá. Eles agora entraram no barco e foram. Ninguém ficou lá. Jesus, e como é que o senhor vai fazer, mestre, para poder atravessar depois? Porque só tem esse barquinho aqui, ó, e como é que vai fazer? Não, vamos esperar. Não. Eles entraram ali o quê, pessoal? Amém, pessoal? Seguiram, né? E aí, quando eles vão lá no mar, o que acontece aqui, ó? E o barco estava já no meio de quem? Do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o que, gente? Hã, igreja? Contrário. Então, o que é um vento contrário, irmãos? Hã? O que é um vento contrário? Isso. É aquele vento que você está indo em uma direção e ele vem oposto a você. Ele vem contrário a você. Ou seja, a depender da força do vento, você vai andar aqui, vai exigir de você um pouquinho mais de quê? De esforço. Né? Tem pessoas que ela é bem magrinha e vai andar de bicicleta, não é assim? Aí quando o vento bate contrário, ela faz o quê, pessoal? Quem já passou por isso aqui, pessoal? O pessoal vai andando, o vento bate de frente e começa o quê? E ela, rapaz, se eu não segurar aqui, não achar lugar para se apoiar, pessoal, o vento leva. Então quer dizer, irmãos, o pessoal ia no barquinho lá e as águas começou a agitar. E as águas subiam e batiam no barco, açoitava o barco para um lado, açoitava para o outro, e os discípulos lá tentando chegar do outro lado. E quando, imagine você aqui, você pega aqui o ferry boat aqui para ir para as ilhas lá. E o vento começa a soprar ao contrário. O que é que vai acontecer com esse ferry boat? A viagem vai adiantar ou vai atrasar? Hã? E vai causar medo? Sim ou não? Vai causar medo. Por quê, pastor? Imagine aquele troço balançando. É ou não é verdade, pessoal? Imagine aquilo balançando, irmão. Eu falei aqui na igreja outro dia que eu fiz um propósito na igreja. E aí, de lançar o pedido no alto mar. Aí depois que eu fiz o propósito, falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer para lançar esse pedido no alto mar? Aí falei, rapaz, pastor, se mete em cada uma, né? Não é? Falei, como é que eu vou fazer para lançar? Aí o pessoal, pastor, agora o senhor tem que ou ir de lancha ou ir de ferryboat. Aí eu, meu Deus, e agora, gente? Como eu tinha dado a palavra para a igreja, eu tinha que fazer o quê, igreja? Hã? Tinha que cumprir, pessoal. Chegou o dia de levar esses pedidos lá no alto mar. Aí fui mais um obreiro comigo, um evangelista.
Aí tinha umas irmãzinhas da igreja lá, pastor, nós também vamos. Eu falei, é o quê, rapaz? Eu falei, meu Deus. Aí deixa elas irem, né? Aí vamos lá para esse tal do ferry lá, chegamos lá, pegamos o ferry pro outro lado. O bicho aqui, eu tô pensando que ele vai sair já direto, né? Mas não, ele sai meio que de ré, né? E manobra para poder, é assim? Quando ele veio saindo assim, aí ele começou a fazer a manobra. Quando ele faz aquele joguinho, né? Poxa, eu me agarrei aqui, segurei e falei pro meio que tá comigo, rapaz, esse negócio tá balançando, vai virar. Cara, não, pastor, é porque ele tá manobrando. Ele terminar de manobrar aqui, ele fica bem. Rapaz, esse negócio. Não, rapaz, fica tranquilo, bicho, ó. Rapaz, as irmãzinhas viram. As irmãzinhas viram, foi uma resenha, meu amigo. As irmãzinhas fizeram uma resenha comigo. Ó, irmã, se vocês continuarem com essa resenha, eu não vou orar por vocês, não. Fizeram resenha. A ovelha fazer resenha de quem? Do pastor. Mas por quê? Então você imagine se é naquele dia que o vento bate naquele troço lá no meio do mar e ele. Ah, menino, essa confusão braba. Então imagine aqui, pessoal. Traz o vento contrário aqui. Ele atrasa a viagem. Atrasa ou não atrasa? Sim ou não? Atrasa. Ele impede a pessoa de avançar. Por quê, pastor? Porque se a pessoa está indo, o vento bate, a tendência é que ela diminua a força dela, o ritmo dela. Então tente imaginar os discípulos aqui remando para chegar do outro lado, e eles tentando chegar do outro lado agora, e o vento batendo o contrário, ou seja, o vento estava fazendo o barquinho deles o quê? Recuar. E aí eles tinham que fazer mais o quê, gente? Mais esforço. Traz isso aqui para a sua vida, pessoal. Agora nós somos esses homens que andavam com Jesus. Lembra que eu perguntei aqui? Alguém aqui anda com Jesus? Sim ou não? Vou perguntar de novo, hein? Quem aqui anda com Jesus? Pronto. Então você anda com Jesus. E você está em um barquinho agora. Você precisa chegar do outro. Por quê, pastor? Porque esse barquinho, todos nós estamos nele agora. Nós saímos de um lado e estamos tendo que remar para chegar do outro lado. A Bíblia diz para a gente, aquele que vencer receberá o quê? Gente? Por quê? Porque até você chegar do outro lado, vai ter muitos obstáculos para a pessoa enfrentar. Serão muitos ventos ao contrário que a pessoa vai passar. Vai enfrentar. E esse vento contrário aqui, ó, pode já estar na vida de muitos aqui atrapalhando a pessoa. Aqui agora é o vento da falta de perdão. Aqui agora é o vento, muitas vezes, do engano, da mentira, da tristeza. É o vento da decepção. É o vento de um problema na saúde, de uma preocupação, de algo que a pessoa está vivendo e que isso está impedindo a pessoa de quê? De avançar. Eu preciso agora identificar esse vento para fazer o quê? Para me livrar dele. Porque presta atenção, quantas pessoas vão atravessando aí e de repente ela sente o barco, o vento ao contrário, balança o barco, aquele negócio, e ela acaba fazendo o quê? Se jogando. É assim ou não é que acontece? Quantas pessoas estão pulando fora do barco, espiritualmente falando? Quantas pessoas que você um dia conheceu na igreja e que criaram na cabeça dela aquela fantasia, vai ser tudo lindo na igreja. Aí quando ela sofreu a primeira decepção, ela fez o quê?
É? Ah, mas eu vim para a igreja e eu pensei que não era assim desse jeito, não. Então te ensinaram errado. Ah, porque quando eu estava lá no mundo, eu não passava as mesmas lutas que eu passo hoje onde? Mas a Bíblia diz, ó, que nós temos que sofrer as aflições de quem? De Cristo. No mundo tereis o quê? A nossa vida ela é composta só por uma área ou são várias áreas da nossa vida? Pronto. Então, muitas vezes, o vento vai deixar de soprar em uma delas, mas vai soprar na outra. Às vezes a pessoa está bem de saúde, mas está com problema onde? No financeiro. É ou não é verdade? Às vezes o problema, a parte financeira e saúde está beleza, mas o problema é onde? É família. É o vento soprando para querer te fazer o quê? Parar. Ou você para, ou você se lança no mar, morre afogado, ou você luta contra o vento e chega onde? Do outro lado. Então, qual é o vento que pode estar contrário na sua vida? Qual é o vento que pode estar contrário na sua vida? Eu preciso lutar contra esse vento. E eu preciso confiar que Jesus vai chegar para me dar o quê, pessoal? O socorro. Não, Jesus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Jesus é comigo, a vitória é minha. Eu vou vencer esse vento, eu vou passar por essa situação. Seja o que for. Eu vou vencer, você tem que pôr na cabeça, eu vou vencer. Por que eu vou vencer? Porque Jesus, ele vai me ajudar. A Bíblia diz que Deus não desampara os que são seus. Aqui, ó. O vento estava soprando, Jesus falou o quê? Poxa, esse vento está forte, eu vou atrás desse discípulo nada, deixa o vento acalmar e depois eu vou. Foi assim? Não, olha o que acontece aqui, vamos lá. Aqui, ó. Versículo 25. Mas a quarta vigília de quem, pessoal? Da noite. Dirigiu-se Jesus para caminhando por cima de quem? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, ó. Jesus está caminhando em direção ao seu barquinho. A vitória vai chegar, pessoal. A vitória vai chegar, igreja. Jesus está caminhando em direção ao seu barquinho. E quando Jesus chegar no seu barquinho, porque a palavra de Deus diz que ele não desampara, eu não te deixarei e nem te desamparar. Aquele que é dele, ele zela, ele cuida. O pastor, o senhor está falando o quê? Aquele que é dele, ele zela, ele cuida. Talvez nesse momento você está no seu barquinho olhando para um lado, para o outro e vendo o perigo, e agora o que é que eu vou fazer e tal. Ei, se acalma. Jesus está vindo em sua direção. Seu barquinho não vai naufragar, não vai afundar. Seu barquinho não vai emborcar. Você não vai cair do barquinho. Mas vai acontecer aqui, ó. Versículo de número 32, para te adiantar aqui, pessoal. Vamos lá. Versículo 32. E quando subiram para o barco, o que foi que aconteceu, igreja? Pronto. Diz para o seu irmão aqui, deixa Jesus entrar no seu barquinho que o vento vai acalmar. Os discípulos estavam lá lutando contra o vento e estavam lá e meu Deus, e agora como é que vai ser? Vai emborcar, vai emborcar?
Aí quando eles olham para trás, vê um homem vindo lá para cá, andando por cima das águas. Aí se agitaram, agora o medo aumenta, porque além do vento, o barco balançando, agora eles veem o homem vindo correndo atrás, andando atrás. Aí eu já me imagino nessa história, se eu estou no meio do mar, e eu vejo uma pessoa em pé no meio da água. Meu amigo, eu não sei o que acontecia, não, mas que eu ia correr, eu ia. Não sei para onde eu ia sair. Porque corajoso eu sou. O medo é que atrapalha. Você imagine, você vai atravessando aqui para a ilha, bate o vento lá e o negócio balança para lá e balança para cá, e você naquele desespero, tentando se segurar em alguma coisa e tal. Aí vê um homem andando ali atrás, você olha no meio do mar, vê um cara andando. Tá fazendo o que agora? Vai correr para onde, menino? Tá ali do barco. Aí que nem aquele desenho animado, né? Se joga na água e né? Então você imagine aqui agora, pessoal. Aí o desespero só o quê, pessoal? Aumenta. Desespero só aumenta. Sabe quando você vai passar em um local? E o local, por si só, ele já inspira medo? Não tem lugar que é assim? Sim ou não? Rapaz, eu tenho que passar ali. E o lugar ali é o quê? Aí você já vai com o quê, pessoal? Parece que todos os seus sentidos... É assim ou não é? Aí você já vai ali, já vai ligado em tudo que é negócio. Aí pensa que não, você vê um baque atrás. Qual é a reação? Cara, desespera, irmão. Então, eles olharam, viram Jesus vindo atrás. Aí Jesus faz aquela... manda ele se acalmar. Aí Pedro vai lá e faz aquele desafio. Se é o Senhor, mande que eu vá andando sobre as águas ter contigo. Aí na hora que Pedro desce do barco, o vento bate nele. Ele olha para o vento, né? Afunda, grita socorro. Jesus pega ele pela mão, levanta e caminha. Quando agora, eles aqui entram no barco, eles quem? Jesus e Pedro. Quando eles entram no barco, o vento o quê, pessoal? Acalmou. Traz isso para a sua vida aqui agora. Esse barco é a sua vida, é a maneira de viver. E talvez nesse momento você está passando por algo que é um vento contrário. Mas não te assombres. Porque Jesus, ele está entrando no seu barco para acalmar essa tempestade, pessoal. Pastor, e o que é que eu faço? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração e confia que a tua vitória é chegada em nome de Jesus. Amém? Então pega essa mensagem e leva para o teu coração agora. Reflita mais nessa palavra, medite mais nela e Deus é contigo para te dar vitória.